Então, boa noite a todos. Obrigado, Daniela, pelas suas exageradas palavras. E obrigado, Rafael, por essa força aí, sempre com a gente, bem solícito. Gente, vou falar sobre a cápsula endoscópica. Eu tive realmente a intenção, como eu passei para o grupo hoje, não só de falar tecnicamente sobre o exame, mas aproveitando porque é uma região tão pouco estudada e alguns assuntos precisavam de ser explorados mais um pouco, até para quem está se preparando para a prova, mas depois eu vi que ficou bem gordinho, ficou um HD cheio a aula. E vamos tentar, fazer o máximo possível para sintetizar e a gente consegue aproveitar depois com a gravação, mas eu não gostaria de deixar passar desapercebido nada. A aula é dividida em praticamente 3 blocos. Falar da cápsula, vou falar bem sinteticamente, algumas doenças do delgado que estão relacionadas com o delgado, algumas imagens. E por último, uma grande novidade na prática incipiente no mercado da cápsula, que é a cápsula de colonoscopia. Espero que dê tempo, que vocês tenham tolerância e a gente possa fazer um resuminho sobre a cápsula de colonoscopia, Bem, um conceito também, juntamente com uma explicação sobre o mecanismo da cápsula, mais resumido, é este aqui, É o exame de análise luminal do tubo digestivo, mais precisamente do intestino delgado, através de captação de imagens por uma pequena e portátil estrutura em formato de cápsula, que comporta, além de uma lente de trabalho fotográfico, captação de imagens, uma antena embutida dentro da cápsula, que juntamente com uma estrutura de transmissão das fotografias, para receptores instalados no paciente. Essa transmissão é via wireless, através desses receptores no paciente. E dessa captação vai para um gravador. E deste gravador vai para uma área de trabalho no software e finalmente ser analisado pelo médico assistente. Então, essa cápsulazinha, eu vou deixar até passando, eu trouxe uma amostra para vocês, para quem não conhece ainda a cápsula, vocês vão passando. Ela tem esse formato e também um diâmetro de um comprimido de polivitamínico, E dentro dela tem toda essa estrutura, então. Nós temos o domo óptico, que a gente chama, que capta a imagem, juntamente aqui com uma lente de captação de alto nível, associado a LEDs, de luzes de LEDs. Toda essa estrutura, então, faz a origem da imagem e ela passa para a extremidade posterior, para essa antena, e essa antena, através de sistema de wireless, passa as informações das imagens captadas para esses receptores no paciente, e os receptores lançam para o gravador, que é o gravador, a intenção é esta, é fazer o armazenamento dessas imagens. E no meio aqui você vê o tamanho que é a largura da bateria. Realmente precisa ser uma bateria de uma capacidade grande, pois é um exame que tem uma durabilidade em torno de 8 horas em média, precisa ter uma bateria bastante capaz, Essa é a estrutura da cápsula em geral. Algumas animações. Então não temos muitos segredos, para poder a gente fazer a execução da deglutição. É como a gente explica para o paciente, parece um comprimido de polivitamínico. E a propagação da cápsula, ela não tem nenhuma estrutura própria para fazer mobilidade. Mobilidade é através do peristaltismo mesmo do tubo digestivo. Bem, e nós temos todo um equipamento, não é apenas a cápsula, nós temos todo um equipamento de trabalho. Além da estrutura, como já falamos, da cápsula, os receptores ficam acoplados através de um cinto. Antigamente a gente fazia o exame com receptores parecendo com o mesmo sistema de eletrocardiograma mesmo. Eram eletrodos acoplados, cerca de 9 eletrodos acoplados na região precordial e também abdominal. A praticidade não é legal do paciente se movimentar. A gente libera esse paciente para poder ir para onde ele quiser, voltar com 8 horas. E a praticidade, a mobilidade não era legal do paciente. E agora, com a tecnologia de acoplar tudo no cinto, ficou bem mais bacana, bem mais prático para o paciente. Então, os receptores estão aqui. Através do sistema de wireless, a cápsula vai enviando para esses receptores e vai sendo armazenado neste gravador que a gente chama de recorder. O gravador hoje, com a tecnologia de última geração, tem um sistema chamado Real Time, que ele faz com que a gente consiga ali no tempo real verificar a real posição da cápsula. Isso é muito importante para você poder liberar o paciente. Então o paciente ingere a cápsula, a gente dá uma média de 30 a 40 minutos para ele voltar para a sala, a gente através do Real Time a gente vê se essa cápsula conseguiu propagar do estômago, porque o exame efetivamente ele começa a partir do duodeno. A gente quer estudar o delgado.
e alguns pacientes podem ter uma certa, né, uma mobilidade limitada do estômago e essa cápsula não progredir. Não é comum, mas já tivemos casos de 2 horas depois e nada da cápsula passar do estômago. Aí esses pacientes têm que ser submetidos de última hora a uma endoscopia para a gente entregar a cápsula ao duodeno, né? Mas, graças a Deus, são raros os casos. Mas esse raw time ajudou bastante, né? E quando o paciente consegue completar o exame, volta com aproximadamente 8 horas, a gente incorpora, não sei se está dando para ver, mas aqui ao lado do computador tem a base para o gravador, a gente coloca o download feito em torno de 1 hora e passa, gente, em torno de 55 mil imagens durante essas 8 horas geradas para poder, lógico, com frames acelerados a gente consegue ver isso como se fosse um filme lento, né? Ou seja, dá para laudar uns 15 dias só, né? Mais ou menos. Melhorou a situação. E aqui nós temos então o software, e o software também teve suas melhorias. Trouxe algumas ferramentas bacanas aí em diagnóstico de algumas lesões. Por exemplo, o novo software tem a cromoscopia digital. Se a gente tem alguma lesão ou então padrão vascular que estamos na dúvida se é normal ou não, nós temos a cromoscopia digital. Tem uma específica para detectar lesões vasculares. Nesse caso aí, aparentemente, nós temos um vaso normal do ilho. E com cromoscopia digital dá para a gente verificar nas extremidades com uma certa melhoria, que tem diminutas angiectasias nas extremidades desse vaso. Então, tem algumas ferramentas bacanas que nos ajudam no diagnóstico diferencial das lesões detectadas. A cápsula, então, vocês viram, 26 milímetros a 11 milímetros, as suas dimensões, do tamanho de uma cápsula de vitamina, como eu falei, o peso de 3,7 gramas. Tem um excelente ângulo de captação das imagens, que chega aí a quase 160 graus, né? Ela não é biodegradável, o paciente elimina essa cápsula posteriormente, né, através de vias fisiológicas normais. A captação das imagens, então, chega a 35 a 37 fotos por segundo, o que gera um entorno aí de 50 mil imagens ao final do exame. A profundidade de alcance pode chegar até 3 centímetros, né, além das vilosidades, por exemplo, até a base da mucosa. A magnificação da imagem pode chegar até 8 vezes o tamanho normal. Dimensões alcançáveis de lesões até, a depender da tecnologia de qualidade da imagem, a gente detecta até lesões abaixo de 0,5 milímetros. E os tipos de cápsulas são esses, as convencionais, que a gente chama, porque a enteroscopia por cápsula foi criada principalmente para estudo do intestino delgado, então chamamos de cápsulas do intestino delgado as cápsulas convencionais. Essas cápsulas de colonoscopia, que estão na prática recente, em alguns centros, né? E a cápsula de esôfago, um lançamento incipiente, que tem suas restrições e na nossa prática mesmo de mercado não estamos fazendo. Então, as vantagens da cápsula endoscópica realmente são excelentes, né? Se realmente não tivéssemos, gente, a limitação dos custos, porque realmente são altos custos, não é exame que está nas tabelas, como o CBHPM, por exemplo, só a cápsula que é importada custa $1.000 em média. Então, é um exame que, se não fosse a questão do custo, a gente conseguia visualizar melhor a sua capacidade e as suas vantagens realmente. A nossa praticidade seria excelente se a gente pudesse usar ela mais. Então, vamos esquecer um pouco a questão de limitações de custo. Vamos fazer de conta que a cápsula está aí em qualquer convênio, seja 100, 200 reais, porque a gente vai verificar o tanto que a gente poderia usar ela realmente. E tirar um pouco do estigma de que ela é apenas um coadjuvante da enteroscopia padrão. Na verdade, elas se complementam bastante. Se a gente pudesse usar na prática ambas, teríamos ferramentas excelentes aí na exploração do intestino delgado, né? Essa grande vantagem dela, da endoscopia, é uma endoscopia fisiológica, né? A execução é a longo período de tempo, guiada pelo próprio peristaltismo do tubo digestivo. Então, os endoscópios convencionais, eles fazem o quê? Precisam de hiperinsuflação, principalmente imaginam uma enteroscopia com hiperinsuflação para explorar o delgado, né? Hiperinsuflação constante, desconforto do paciente, a sedação, nada disso é necessário. E a gente vai verificar depois a vantagem que se tem da gente da acurácia em detectar determinadas lesões diminutas sem você fazer a hiperinsuflação, sem necessitar, apenas com o peristaltismo do paciente, né? Ela tem uma iluminação de luz perpendicular, que ela é bem mais eficiente do que a paralela da endoscopia convencional. Então, esses riscos, gente, na verdade são raros, né? A gente consegue, então, detectar, na grande maioria das vezes, situações que poderiam fazer com que o paciente tivesse esse risco, então, na prática, a gente não corre tanto, né? A broncoaspiração, nessas situações, né? Disfagia, divertículos proximais, distúrbios psicopáticos, idoso avançado, cirurgias, radioterapias cervicais prévias, uma criança que pode ter uma deglutição de risco,
pacientes intolerantes à deglutição da cápsula. E a retenção, que a gente vai falar um pouco mais tarde sobre esse risco, é baixo, pode acontecer mais na doença de Crohn, naqueles casos de complicação com estenose, a depender pode chegar até 13% desse risco. A gente está vendo aqui do lado uma imagem de uma retenção da cápsula, né, por estenose de Crohn. E a gente suspeita mais de que uma cápsula ela foi retida quando o paciente nos avisa que em 2 semanas ele não conseguiu eliminar. Ou ele distraiu muito no WhatsApp, não conseguiu ver eliminar, ou então realmente não eliminou e a gente deixa o paciente, quando libera o paciente, após as 8 horas do exame, retiramos o equipamento, a gente avisa o paciente, fica de olho. Se vê que eliminou, tudo bem, não precisa entrar em contato. Com 2 semanas não eliminou, entra em contato conosco que vamos explorar, fazer algum exame, um raio-x simples abdominal, que a cápsula tem radiopacidade boa, e aí a gente tem que retirar. Pode ser retirada por enteroscopia convencional e em raros casos ter a necessidade de uma exploração cirúrgica. O preparo, ele é um preparo intermediário, nem tão simples como a endoscopia, nem tão complexo como da colonoscopia, né? O que nós adotamos aqui é esse aqui, fiz esse resumo. A gente precisa pedir ao paciente para suspender anti-inflamatórios com 2 semanas, principalmente na busca de lesões como o Crohn, por exemplo, pode confundir uma lesão por anti-inflamatório. Os derivados ferrosos, né? Enegrecimento da luz, né? Interpretação de lesões. Na véspera do exame, a gente pede então, em toda a véspera do exame, dieta líquida, clara, um jejum de 10, 12 horas, jejum padrão. E é um exame que geralmente tem que ser feito pela manhã. O paciente precisa de 8 horas de execução do exame. Tem que retornar mais tarde para a clínica. A não ser que você fica na madrugada, combina na madrugada de fazer o exame com o paciente. Então, é praticamente protocolo mundial fazer o exame pela manhã. E a gente pede então no exame marcado às 8 horas da manhã, para que 8 horas da noite, né, do dia anterior, ou seja, 12 horas antes, ele toma a solução de 1 litro de água com 150 ml de simeticona, fracionadamente, né? Quando for 6 horas da manhã, ele repete esta solução. 150 gotas, desculpa, é 1 litro de água com 150 gotas de simeticona, fracionadamente, repete essa solução às 6 horas da manhã, e isso, já basta isso. Durante o exame, após colocação da cápsula, equipamento, liberação do paciente, a gente fala que depois de 2 horas ele já pode ingerir água, mas a gente faz isso em protocolo, pede para usar 100 ml a cada meia hora, até para poder levar uma seriedade maior. A gente fala que é importante, muito importante para que tenha uma execução, uma qualidade melhor do exame, que ele ingira essa água fracionadamente a cada meia hora, ele leva mais a sério o jejum. E na verdade, quando a gente analisa o exame ali no duodeno, no jejum pressimal, essa lavagem com essa água ajuda também, de alguma forma, né? Após 4 horas da execução do exame, ele já pode comer, né? Mas sendo que é a dieta padrão da véspera. As limitações, é um exame realmente que precisa de uma curva de aprendizado. Lógico que tem lesões, a grande maioria das vezes que a gente já tem experiência com endoscopia alta, com endoscopia baixa, mas dessas mais algumas imagens mais diminutas. Também a diferenciação entre jejum, no ilho, né, os segmentos onde chegou requer uma curva de aprendizado. A baixa sensibilidade muito péssima para a região periampular, alguma lesão periampular, né, ali na região da papila duodenal é difícil da cápsula verificar devido à sua tangência. E a retenção em esôfago e estômago pode acontecer em caso de hipomotilidade dessa região, como eu já falei, né? Por exemplo, a gastroparesia diabética, essas demais situações aqui, né? Uma banda gástrica, por exemplo, situações de vagotomia, hipomotilidades em geral do estômago, tendo a necessidade então de empurrar a cápsula por endoscopia. As principais indicações são essas, gente. Essa, destaque em amarelo, realmente é a principal indicação, que é o sangramento intestinal de origem obscura. Tanto os sangramentos de origem obscura aparentes, né, com sinais francos de sangramento, como também os sangramentos de origem obscura, que são sangramentos ocultos, né, que a gente vai verificar clínica suspeita de sangramento. Acometimento do intestino delgado em outras patologias, em investigação ou já diagnosticadas, dor abdominal e ou diarreia crônicas, perda ponderal, consumpção de difícil etiologia, também é a indicação da gente verificar e explorar o intestino delgado. Esses são os principais achados em geral. Nós temos então aquelas principais indicações clínicas e essas são os principais achados em geral da cápsula. As lesões vasculares, em primeiro lugar sempre, doença de Crohn muito relacionada com a enteroscopia por cápsula, lesões por anti-inflamatórios, os tumores tanto benignos e malignos e as poliposes, que a gente vai tentar falar alguma coisa hoje sobre elas. Algumas imagens então, a gente viu muita teoria, vamos ver alguma coisa. Essa imagem eu achei bacana, a gente conseguiu, por mais que a cápsula passe muito rápido do esôfago para o estômago, a gente consegue detectar algumas imagens legais. Essa aqui é a transição então, o esôfago gástrica,
Não são os focos dos exames, mas a gente vê muita coisa boa. Às vezes a gente consegue laudar esôfago e estômago. Você vê, esse vídeo foi mais para vocês verem a rapidez com que chega, menos de um segundo realmente a cápsula chega ao estômago. E aí ela permanece em torno de 40 minutos. A gente consegue às vezes pegar boas imagens do estômago, né? Pela sua complacência, pelo seu diâmetro, é difícil realmente a gente ter a cápsula como um bom exame para estômago. Às vezes a gente consegue pegar umas coisas boas, as pregas com um discreto enantema. E aqui é o duodeno. A gente verifica depois de um certo tempo aí, a média de 40 minutos que chegou no duodeno, a gente consegue achar que é duodeno por isso, pelo tempo do exame. E também algumas coisas diminutas, né? Uma secreção biliar, pregas bem formadas, pregas em toda a circunferência do órgão, a gente, associado ao tempo, lógico, a gente tem a noção que é duodeno. Aí eu falei para vocês que era uma dificuldade grande de a gente ver papila, região papilar. Eu coloquei em destaque aqui porque a gente teve a felicidade em um exame a gente conseguir detectar, né, a papila. Eu deixei em destaque. Vocês conseguem ver aí, não? Viram, né, no início, né? Tá difícil aqui de eu conseguir parar o vídeo, mas aí eu destaquei depois aqui, ó. É o mesmo vídeo. A gente conseguiu ver a papila, inclusive, ó, com a ejeção biliar. Mas não é o que a gente espera, viu? Isso aí é aquelas coisas raras, tá? Existem algumas diminutas diferenças. É muito difícil, gente, a gente conseguir saber realmente segmento de certeza, jejum, em qual terço está do jejum e do ilho. Mas tem algumas peculiaridades diferentes entre uma e outra nas imagens de cápsula. No jejum, você tem exuberância maior de vilosidades e dificuldade de ver o padrão vascular no jejum. Como é que essa imagem aqui, esse vídeo. Exuberância maior de vilosidades e a gente não consegue ver um padrão vascular. Sempre associado à questão de tempo do exame também, né? Se você está ali nas suas primeiras 1 ou 2 horas, a gente tem uma noção que é maior jejum e também essas peculiaridades de vilosidade maior e menos padrão vascular. No ilho, a gente já consegue ver menos vilosidades, é mais careca, digamos assim, e uma exuberância maior de vasculatura. Aqui, ó, de vez em quando passa uma vascularização. Não sei se vocês viram, é um pouco escura o vídeo, mas você vê menos aquelas vilosidades, você vê mais padrão vascular. Então isso aqui é a diferenciação maior entre jejum e ilho. Pequenas diferenças, mas que ajudam aí na prática. A gente tem a formalidade de que o exame acabou, nós conseguimos atingir o objetivo de varrer todo o delgado quando chega-se então na válvula ileocecal. Após passar por todo o ilho, a gente vê aquela, vocês viram, né? As convergências de prega, e aí depois cai num lúmen maior e com uma formação maior de fezes, então acabou o exame que a gente queria, digamos. Então eu vou falar um pouco das doenças menos comuns no dia a dia, para depois a gente dar um destaque maior, para mastigar só um pouco mais o que é realmente mais frequente no dia a dia da cápsula. A doença celíaca tem uma certa relação, então, sim, com enteroscopia no delgado, né? A cápsula para a doença celíaca tem uma ótima sensibilidade e especificidade. Ela está indicada nos casos de quadro clínico sugestivo de doença celíaca, anticorpos positivos para a doença celíaca, mas não tem nenhuma evidência do adenal de lesão, né? E aí a gente vai verificar se está mais para baixo, se está o acometimento do jejunal. O diagnóstico prévio de doença celíaca, com refratariedade e restrição do glúten, até que ponto houve realmente um diagnóstico correto para celíaca, e avaliar complicações da real doença celíaca que podem acontecer em algumas situações, jejuneuleite ulcerativa, ou enteropatia já com formação de linfoma. Esses são os padrões principais. A gente conhece muito o serrilhamento das pregas, né? Mas existem outros padrões de doença celíaca no duodeno e jejum. O mosaico, as fendas ou rachaduras que se parecem com o serrilhamento, eu vou tentar mostrar alguma diferença entre ambas. Diminuição ou desaparecimento das pregas duodenais, aí você já tem uma atrofia avançada de vilosidade. E visualização da vasculatura submucosa, às vezes, uma mucosa bastante careca, né? Aqui alguns exemplos. Nós temos aqui então mosaico, naquela figura lá em cima, onde está o laser point. Em mosaico, aqui está o serrilhamento padrão. Aqui está um pouco escuro, mas além de parecer serrilhamento, nós temos rachaduras aqui inferiores. Aqui. Essas rachaduras também são típicas para a doença celíaca. Aqui já é um videozinho, só para vocês terem uma noção maior, o serrilhamento, uma cápsula endoscópica com serrilhamento duodenal.
Sobre os tumores, realmente são diagnósticos mais raros no delgado. A gente sabe que em relação de tumores são bem mais com o estômago, com o intestino grosso, no aparelho digestivo. Mas alguns casos nós temos de tumorações no delgado. Antes da exploração da enteroscopia convencional e da cápsula, nós temos uma média aí de diagnóstico de 2%. Após o advento da cápsula, subiu, segundo alguns levantamentos, para a detecção de até 9% de casos de tumores, né? Então o que estava faltando era um diagnóstico também para explorar o delgado. Os mais frequentes malignos nos delgados são os carcinóides, né? O mais comum, além dos adenocarcinomas, linfomas, o giste e o sarcoma. A metástase mais comum de delgado é a do melanoma. Quem sabe são algumas informações importantes aí para questões até de prova. Os metástases mais comuns, os melanomas, e os benignos mais comuns, os leumiomas. Mais comuns dentre os tumores que são raros, mas os mais comuns benignos são os leumiomas. E existem também as chamadas lesões de aspecto neoplásico, que a gente relativamente pode detectar no delgado com a cápsula. Os pólipos inflamatórios, os hemangiomas, que a gente vai falar um pouco, e os amartomas, que estão naquelas polipóides, né? Nas síndromes poliposas, como os Peutz-Jeghers. Os amartomas, na verdade, eles são amontoados celulares desorganizados, mas não tem aquele padrão arquitetural nuclear para se considerar neoplasia. Então é apenas uma desorganização exagerada celular, um amontoado celular, digamos assim, né? Então é considerada lesão de aspecto neoplásico, com risco de câncer posteriormente. Os tumores do intestino delgado acontecem bem mais no jejum dos que acontecem, né? Em segundo lugar, a ilha, em terceiro, o duodeno. E como causas de sangramento de origem obscura não são comuns realmente. A gente vai ver mais tarde, a relação é mais com as lesões vasculares. 7% só dos casos de hemorragia de sangramento no delgado de origem obscura são tumorações, né? Dá uma pincelada aqui sobre alguns. Os tumores neuroendócrinos, os mais comuns são os carcinoides. O segmento mais acometido é o estômago, sim, mas tem casos no duodeno, relativamente bastante casos no duodeno. Os carcinoides podem, a depender do seu comportamento, levar a efeito de massa, levar a sangramentos relevantes. O quadro clínico já sabemos bem, a dependendo da ativação das aminas, nós temos a síndrome carcinoide, né? O aumento da cromogranina, o aumento da serotonina, o aumento cédrico, o aumento urinário do ácido 5-hidroxiindolacético, a imunistoquímica com cromogranina positiva, sinaptofisina positiva, todo um contexto e dos tumores carcinoides. Existem os funcionantes e não funcionantes. Eu vou pincelar só um pouquinho sobre os mais comuns funcionantes, são os gastrinomas, os somatostatinomas, eu achei que eu ia errar, mas deu para falar, somatostatinomas. Então, os gastrinomas são mais no duodeno, cerca de 60% a 75% se localizam no duodeno. Eles podem se associar à neoplasia neuroendócrina do tipo 1. Os somatostatinomas, eles predominam, têm característica de predominarem na região periampular, tem uma certa agressividade e a depender do seu tamanho, acima de 20 milímetros, eles têm um grande risco de metástase e mais de 50%. Aqui é uma imagem de cápsula endoscópica de um carcinoide duodenal, tá? Mostrando imagens também de tumores em geral, nós temos um pólipo adenomatoso isolado de jejum. O interessante aqui é que vocês estão vendo essa imagem, de vez em quando nós pegamos imagens sem o líquido, porque geralmente tem sempre fluido na luz. Aparentemente o fluido na luz poderia até atrapalhar. Para a gente ver as velocidades, né, elas espalharem é até melhor. Quando você, depender da quantidade de velocidade, pode até atrapalhar você ver lesões mucosas. Nesse caso, sem o fluido, sem o líquido intraluminal, você praticamente não vê, né, velocidade. Aqui um giste de jejunal, tá? É um giste que tem um comportamento aí rombo, grosseiro, parecido com gistes gástricos, giste de fundo. E um pouco podemos falar também de tumorações das lesões das síndromes poliposas. As principais são estas que a gente tem que realmente discutir hoje, as mais relevantes, né? A síndrome de Peutz-Jeghers e a polipose adenomatosa familiar. Síndrome de Peutz-Jeghers são pólipos de tipo amartomatosos, como eu já citei, a sua arquitetura celular. 70% a 90% dos pólipos dos amartomas estão no intestino delgado. Você vê a necessidade da exploração, né, quando você tem a exploração do delgado, quando se tem suspeita dessa síndrome. Ela está associada à pigmentação melânica dermatológica. E os pontos principais de pigmentação melânica: lábios, mucosa oral, pálpebras, dedos dos pés e das mãos, menos frequentemente. Quadro clínico:
de dor abdominal, que podem levar até situações de sangramentos e até obstrução intestinal, depender do volume e do tamanho desses pólipos. Eles não são, como eu falei, considerados tumores, porém, essa síndrome tem um risco relativamente maior de virar um câncer, de desenvolver um câncer digestivo. O papel da enteroscopia por cápsula, nos casos de síndrome de Peutz-Jeghers, é a avaliação da extensão da mucosa afetada e a avaliação do número e tamanho dos pólipos. Algumas ilustrações, né? Realmente, na grande maioria das vezes, são pólipos menores, lesões polipóides parecendo de aspecto césseo, inúmeras, associadas então a essa pigmentação melânica. As mais comuns são realmente em mucosa perioral e em região perioral e de mucosa oral. Aqui tem alguns casos também de pigmentação melânica em extremidades dos dedos e temos casos de amartomas mais grosseiros, a depender de sua quantidade e de seu volume, podendo levar em alguns casos até obstrução intestinal, mais raros, né? Com relação à polipose adenomatosa familiar, são inúmeros e difusos pólipos adenomatosos. Aqui sim, são pólipos adenomatosos, né? A importância da detecção do delgado realmente é bastante relevante. Cerca de 70% dos pacientes possuem pólipos no intestino delgado, além dos outros segmentos, né, de intestino grosso, por exemplo. E quanto é importante a gente, por mais que detectou essa síndrome, tanto no segmento alto quanto baixo na colonoscopia convencional, sabermos se também o delgado foi atingido, porque segundo os estudos demonstram que quanto mais difuso é o acometimento, maior o risco de câncer. Se a gente tivesse uma praticidade maior da cápsula, seria bastante interessante nesse rastreamento, né? E outra importância da enteroscopia é o rastreamento entérico em casos de síndromes que acometem outros órgãos, que pode levar a polipose adenomatosa, que podem também ter a polipose adenomatosa familiar. Existem síndromes, por exemplo, que têm hipertrofia do epitélio pigmentado da retina. Alguns centros de estudos, né, de renome fazem rastreamentos na oftalmologia. Nesses diagnósticos eles levam então para a exploração do tubo digestivo e do intestino delgado. Geralmente eles são inúmeros, realmente, né? Eles são mais inúmeros e menores, mais césseos, do que menores e mais pediculados, né? Essa é a característica maior, em geral, da polipose adenomatosa familiar. E na doença de Crohn, uma grande e estreita relação da exploração do delgado com o Crohn, né? Tanto a Organização Mundial de Endoscopia Digestiva como o ECO, quem lida muito com o Crohn sabe que o ECO, né, que é a Organização Europeia de Colite e Crohn, é quem dá as diretrizes mais principais, né, no diagnóstico e terapêutica da doença de Crohn. As duas entidades levam algumas considerações. Então, antes mesmo da gente fazer uma exploração de delgado com cápsula, é mandatório que esse paciente tenha uma enterotomografia ou enteroressonância, para a gente descartar principalmente uma estenose, para não ter, que é contraindicação para o uso da cápsula, né? No entanto, quando a cápsula ela tem sua utilidade, ela tem que ser feita, ela é capaz de identificar lesões compatíveis com doença de Crohn, não identificáveis em demais exames como os radiológicos. Principalmente lesões mais superficiais, mais tênues e de jejum no proximal, a ressonância magnética, por mais que tenha qualidade, ela tem essa fraqueza de detecção de lesões mais tênues e mais proximais. E a cápsula, sem dúvida, teria, na necessidade de explorar o delgado, essa utilidade. Excelente valor preditivo negativo, né, na exclusão de doença ativa do delgado, né, do Crohn. E ela tem semelhante eficácia com a enteroscopia convencional, né? A gente coloca sempre post-enteroscopia, apesar de que pareceu, segundo a literatura, foi o primeiro de todos os enteroscópios, a post-enteroscopia, depois veio a enteroscopia de duplo balão, a enteroscopia de único balão, a enteroscopia em espiral, mas a gente, para poder diferenciar da cápsula ainda na prática, em alguns livros, literatura, a gente difere como post-enteroscopia, daqui a pouco é cápsula e enteroscopia convencional, né? Elas têm semelhança eficaz na cápsula de Crohn, a cápsula e a enteroscopia para Crohn. No entanto, os estudos demonstram que você ter a vantagem de biopsiar para diagnóstico histopatológico na enteroscopia convencional não tem muito impacto, né, no positivo, na conduta e manejo do paciente. Então, acaba que as duas têm eficácia semelhante aí na detecção do acometimento de delgado na doença de Crohn. Algumas considerações sobre os critérios diagnósticos, já que a gente não tem o histopatológico, a gente tem outros subsídios para poder diagnosticar o Crohn com a cápsula. O acometimento de delgado associado ao intestino grosso chega a 50%, apenas de delgado chega a 30%,
E esse autor, Mu, e seus colaboradores, fizeram um estudo em que tiveram como referência diagnóstica a presença de 3 ou mais ulcerações sem uso de anti-inflamatório nas últimas 2 semanas e tiveram excelente especificidade e um excelente valor preditivo negativo nessa diferenciação de lesões de Crohn com anti-inflamatórios. E o diagnóstico diferencial mais importante com o Crohn no delgado são as lesões, as ulcerações por anti-inflamatório, além dessas demais que estão ao lado. As indicações em geral da cápsula para a doença de Crohn é quando você tem um contexto altamente favorável para a doença de Crohn, um contexto clínico, um contexto laboratorial, uma calpropectina fecal acima de 200 miligramas por grama, né, situações extraintestinais, paciente com eritema nodoso, e você faz endoscopia alta e colonoscopia e não encontra nada. Então, às vezes, como eu já citei, 30% dos casos têm acometimento exclusivamente de delgado. A avaliação da cicatrização das lesões de delgado, ou seja, um Crohn já conhecido com acometimento de delgado, a cápsula pode ajudar a fazer a avaliação da cicatrização, né, o controle terapêutico. A avaliação da recorrência pós-operatória de lesões no ilho, no neo terminal, isso é altamente importante, né? Os pacientes que têm indicação cirúrgica de Crohn, que são submetidos então a uma hemicolectomia direita, os dados são assustadores, né? Chegam de 70% a 90% de chance de recorrência da doença. E aí a cápsula, se você não tem um acesso por colonoscopia no ilho neoterminal, a cápsula pode te ajudar bastante aí na avaliação da recorrência e pode, através da enteroscopia por cápsula, ser utilizado o score de Rutgers. E me corrija a pronúncia do nosso epônimo aí, se não for essa eu chamo de Rutgers, né? Mas ela é bastante utilizada na recorrência de lesão de Crohn. Então, pode estar um pouco difícil a visualização, mas ela vai de I0 a I4. E tem sido motivo de discussões, inclusive também de provas de endoscopia, né? Por isso que eu achei importante colocar para vocês. Não sei se foi colocado em outras aulas. Vai de I0 a I4. I0 não tem lesão nenhuma, não tem recorrência. I1 você tem recorrência, mas de feridas tênues, aftoides menores de 5 lesões, menos que 5 lesões, apenas na área da anastomose. I2 você já tem mais de 5 erosões, mas você não tem ainda um acometimento difuso e ele é só ali na boca anastomótica. O I3 você tem uma lesão mais difusa, uma inflamação mais difusa, mas não tem ainda as lesões mais avançadas. E no I4 é difuso com lesões avançadas, já com ulcerações grosseiras novamente, com a doença altamente máxima e até com risco de estenose novamente. Que nós temos a I1, poucas lesões aftoides, a I3 bem difusa, mas sem úlcera, e a I4 já com úlceras grosseiras na região do chamado ilho neoterminal. Tá? Pode ocorrer então a retenção, a gente sempre que fala em cápsula e Crohn, a gente lembra de retenção pelas estenoses de Crohn. Então você tem que ter muita responsabilidade realmente em estar fazendo um exame que tenha risco de estenose, né? de ficar com a cápsula retida. Então a gente já citou que você tendo uma enterotomografia ou enteroressonância já ajuda bastante nesses casos de Crohn já conhecido principalmente, mas nos grandes centros, principalmente de estudo, se utiliza também a chamada cápsula de patência. Ela é bem interessante. É uma cápsula que vai ser a bode expiatório, né? Ela é quem vai fazer o teste para ver se retém. Se for retida, ela é biodegradável, não tem problema. E aí vai ser contraindicada a cápsula convencional. Ela chama Agile Patens Capsule, a cápsula de patência Agile. Né? Ela é uma cápsula que a estrutura dela ela é semelhante à cápsula normal, só que ela é de uma capa de celofone. Ela tem a estrutura, ela tem um núcleo, né, central de lactose com um tampão e tem bário para radiopacidade, né? Na situação de suspeita de ter retido ela, bate um raio-x, só que a estrutura completa da cápsula de patência, ela vem com um sensor de radiofrequência, que consegue então, você passa ali na frente do abdômen do paciente, acende uma luz e ela ainda está lá, né? E para que é essa estrutura toda? Se você tem a retenção da cápsula, ela não vai sair com aquelas horas que a gente esperava, 8, 10 horas. Mas com 30 horas, por ela ter orifício nas extremidades, entra o líquido natural do lume, mistura com a lactose que estava sólida, faz aí uma solução, ela consegue sair nas extremidades, a cápsula murcha e fica só o celofone, e aí você consegue eliminar, independente do nível da estenose, né? Ou então fica lá de boa. Só para ilustrar um pouco, tem aqui a cápsula de patência, aqui ela depois, né? Ela murcha, como eu falei, e aqui a estrutura de lactose
dentro dela com o bário para radiopacidade. E aqui é a ferramenta que eu falei, o instrumento de radiofrequência para detecção da presença dela. Os achados principais de Crohn, então, são o que a gente já conhece para os outros segmentos: ulcerações, pseudopólipos, padrão salteado cobblestones, lesões sangrantes estenosantes, até as próprias lesões sutis, né? Eritema, edema, atrofia de velocidades, as erosões aftoides conhecidas. Algumas imagens, desde lesões mais sutis, erosões aftoides, até as mais grosseiras, uma lesão ulcerativa com inflamação já estenosante, pseudopólipos. E aqui uma diferença, são macetes que a gente encontra realmente nas discussões de diferenciação de ambas as lesões, podem ser úteis no nosso preparo aí no conhecimento para provas, por exemplo, né? As ulcerações de Crohn versus ulcerações por anti-inflamatórios. Geralmente as ulcerações por Crohn são mais grosseiras, como a gente pode ver até na ilustração, e as erosões e as úlceras por anti-inflamatórios são mais organizadas, são mais de bordos regulares e que chama até de proliferação diafragmática, né? Que chama de lesões úlceras regulares de bordos bem delimitados e de projeção diafragmática. Aqui um pacientezinho que a gente fez o exame com dor abdominal esclarecer, encontrou uma ulceração. Depois esse paciente foi para a enteroscopia convencional e fez o diagnóstico completo então de Crohn, porque ele não tinha a quantidade de úlceras e todo aquele contexto que eu falei que favorecesse a não necessidade de explorar mais. Isso aqui só para citar, nós temos complexidades de estudo de quantas lesões, se tem ulcerações também, se tem estenoses. São classificações como critérios de Lewis, que eu coloquei mais para a gente ter mais conteúdo para o nosso preparatório, mas que é tão complexo que para a gente chegar a uma conclusão que o próprio software da cápsula tem essa classificação. Então ele mesmo joga e dá o valor final na avaliação de lesões aftoides, na avaliação de comportamento das velocidades e se tem estenose, como são essas estenoses. Aí chega todo esse número aqui embaixo, abaixo de 135 doença ausente, 135 a 790 atividade leve, acima de 790 atividade moderada a severa. Não precisa a gente se preocupar em decorar isso, porque ninguém decora e está dentro do software de enteroscopia. Agora vai que pergunta quais os critérios através da enteroscopia por cápsula que ajudam no diagnóstico até da atividade, do nível de atividade inflamatória da doença de Crohn na cápsula. Critérios de Lewis, né? Vai que alguém pergunta aí num dia que ele não estava bem com a família dele. Então, esses aqui são critérios novos, tentando melhorar a complexidade dos critérios de Lewis, mas esses aqui ainda não estão incorporados no software. Bem, a gente vai verificar aqui mais um vídeo. Esse paciente ele tinha dor abdominal, diarreia, não tinha absolutamente nenhuma outra. Depois de toda uma propedêutica convencional, foi para a cápsula endoscópica. Se eu não me engano, 60 anos de idade, e nós conseguimos encontrar esta maravilhosa estenose. O paciente chegou para a gente com uma enterotomografia que não conseguiu verificar nenhuma estenose e a gente encontrou na cápsula. A cápsula foi retida. A gente vibrou para ter literatura, mas coitado do paciente, ele teve que ir para a enteroscopia, mas teve sucesso na sua retirada. Mas vocês viram como ela é mais organizada, né? A úlcera por anti-inflamatório. Nesse caso era o uso de anti-inflamatório crônico no paciente, salvo engano, de 60 anos de idade. E para finalizar sobre as principais indicações, a principal delas de tudo, né? A sangramento intestinal de origem obscura. Elas representam 5 a 10% da hemorragia digestiva. Cerca de 75% das causas encontram-se no delgado, por isso essa grande e estreita relação dos exames enteroscopia e cápsula com o sangramento de origem obscura. A enteroscopia por cápsula indica patologia em até 60% dos casos. Esse autor aqui encontrou então excelentes resultados com pacientes que foram submetidos à cápsula no sangramento de origem obscura. Eles conseguiram encontrar 62% da fonte provável de sangramento, que seria isso, é a região que você não vê o sítio, porém você vê coágulos ali na região. 62% dos casos e 29% ele conseguiu ver o sítio. Se a gente soma isso, ele chegou a 90% de detecção da área sangrante. Isso aí é um número excelente. Realmente ela tem uma sensibilidade grande a cápsula. Um trabalho na gastroenterologia em 2007, demonstrando a relação então da cápsula com a post-enteroscopia, com a enteroscopia convencional, e ela realmente foi mais eficaz, teve uma acurácia melhor. Uma sensibilidade de 95%, excelentes valor preditivo positivo, né?
E ela também orienta a topografia da abordagem terapêutica pela enteroscopia convencional. 3/5 proximais, que a gente tem uma razoável noção, vai para a via anterógrada. 2/5, né, distais para a via retrógrada de exame da enteroscopia convencional. As classificações do sangramento de origem obscura são a depender do seu comportamento, né? Ou seja, como já citamos no início, sangramento de origem obscura visível, hematêmese, melena, enterorragia. Sangramento de origem obscura oculto, que a gente recebe relativamente bastante. Dos casos que temos de cápsula, 70% eu poderia dizer aqui por alto que é paciente de origem obscura e também de manifestação oculta. Paciente com anemia ferropriva esclarecer, refratária, hipoferritinemia, sangue oculto fecal com colonoscopia normal. E tem a classificação através da topografia. Foi tão estudado nos últimos anos através dessas ferramentas, enteroscopia e cápsula delgado, que chegamos a uma divisão de 3 segmentos de hemorragia digestiva, né? Agora, a gente se fala muito, então, da hemorragia digestiva média, que significa o sangramento que possa estar da ampola de váter até a válvula iliocecal. Isso aqui pode ser importante no nosso preparatório também. Causas mais frequentes. Nos jovens, principalmente abaixo de 30 anos, divertículo de Meckel. Né? A gente tem que pensar em primeiro lugar divertículo de Meckel no sangramento, e a depender podem ser vultuosos sangramentos, principalmente nas crianças. As doenças inflamatórias intestinais, menos comumente no jovem, de Laffois e alguns tumores. Dos tumores, apesar de que a gente viu que só 7% são causas de sangramento de origem obscura, destes os gistes são os mais sangrantes, tá certo? São os mais comuns. Os idosos, as causas disparadamente são as lesões vasculares, seguido de erosões ou ulcerações por anti-inflamatórios, tumorações em geral. E miscelânea, que a gente pode depois apreciar, né, na gravação, alguns outros casos, como vasculites actínicas, lesões isquêmicas. Achei bastante interessante trazer esse trabalho, publicado na Endoscopy aqui de 2012. 55 pacientes com suspeita de sangramento de origem obscura foram submetidos à cápsula. Destes 41 pacientes estavam com sangramento ativo. A cápsula conseguiu detectar em 27 deles o sítio, em 12 a sede, como eu falei, né, aquela situação indireta de coágulos. Em 2 ela não conseguiu detectar, né, chegou à conclusão que era sangramento ativo, porque o paciente não melhorava, refratário às infusões, mas um grande número detectou a região de sangramento. E de todos os casos estudados, em 78% ela conseguiu dirigir a terapêutica. 30% foram para o tratamento endoscópico com enteroscopia, 12% para tratamento cirúrgico e 1% para tratamento radiológico. Os demais pacientes, tratamento clínico e observação. É uma pena a gente não conseguir visualizar bem aqui, não ficou legal, mas eu quero só ressaltar para vocês que realmente não se tem mais dúvida, se a gente ainda tinha, de que a cápsula endoscópica é mandatória a sua solicitação perante a enteroscopia convencional na investigação de sangramento de origem obscura. Então isso pode ser até, né, dependendo das questões que possam cair nas provas de endoscopia, você pode realmente ficar com dúvida e tanto que é o estigma da eficácia da enteroscopia convencional a gente cair nisso aí. Nos diretrizes da SOBED, as diretrizes da SOBED sempre têm como referência as diretrizes da ESG. Então, sempre que a gente tiver, vou tentar fazer uma leitura para vocês, sempre que a gente tiver um sangramento de origem obscura, que já fez, como a gente obviamente já sabe, endoscopia alta, colonoscopia, em alguns casos até já repetiu, não se consegue detectar o sítio, cápsula endoscópica ao invés de enteroscopia. Se na cápsula endoscópica aí sim a gente conseguiu detectar a lesão, como a gente viu, ela tem uma alta eficácia para detectar a lesão, a gente já sabe dirigir a enteroscopia já para a terapêutica, se por via anterógrada, se por via retrógrada, o enteroscopista já vai preparado para saber o que vai fazer, né? Então, em resumo, é isso. Existe até um algoritmo para os casos específicos de deficiência de anemia, né? Deficiência de ferro, uma anemia ferropriva inexplicada. Então a gente fez também aquela conduta conservadora, endoscopia alta, endoscopia baixa, repetiu, biópsias devidas. Não se encontrou a causa, cápsula endoscópica no lugar de enteroscopia. E vocês vão saber o porquê dessa diferenciação, né? Então, esse aqui é o núcleo principal do que eu quis abordar, da importância em sabermos que a cápsula sempre está oficialmente, formalmente, mandatória como primeiro lugar do que a enteroscopia para investigar o sangramento oculto, tá? Algumas ilustrações agora, como a gente falou, as causas mais comuns no jovem. Nós temos aqui o divertículo de Meckel, o lume do intestino delgado,
o lumen do divertículo. Aqui uma situação típica, né, de um ósteo mais fino e um caso de sangramento, tá? Com ulceração aqui, digamos, mais septal, né, com sangramento do divertículo de Meckel. Nós podemos deparar, então, na investigação de sangramento oculto, tanto com uma lesão com o sítio detectado, com sangramento ativo, né, ficaria bem mais fácil da gente ter um diagnóstico aí completo, como a gente se depara com essa situação, né? Pode acontecer de você não conseguir ver o sítio pelo sangramento mais ativo, pelo menos a gente consegue, numa intensidade maior, numa cor mais fresca, digamos assim, do sangue, e saber que está por ali a topografia do sangramento. Então, as lesões vasculares, para a gente encerrar essa situação, porque realmente são as mais comuns nos idosos e em geral. Então, mais uma observação para a gente fixar. Sangramento mais comum, etiologia mais comum de sangramento de origem obscura no idoso, as lesões vasculares, e no geral também as lesões vasculares. Seguida do Dilafoy, que é o relativamente mais raro, das actínicas. Essas situações são as adquiridas. Existem associadas a condições congênitas, que são as síndromes, né, que nós vamos falar um pouco, que eu queria passar para você, que eu acho que é importante passar para vocês. A telangiectasia hemorrágica hereditária, relacionada à intensa angiectasia. Síndrome de Blue-Huber-Bleb-Nevus, que é uma síndrome com alterações vasculares, principalmente em delgado, mais relacionada a aberrações venosas, né? E tumorações vasculares, como os hemangiomas já conhecidos. Se a gente pegar angiectasia disparadamente em primeiro lugar, mas telangiectasia hemorrágica hereditária, hemangiomas e Dilafoy menos frequentemente, mas se somar todas, só essas quatro, dão 80% das causas das lesões vasculares do intestino delgado. Vamos explorar um pouco mais elas. As angiectasias são dilatações vasculares, predominantemente venosas, mas podem ser arteriolares, de sítios mucoso e submucoso, sem a presença da camada íntima da parede vascular. Aqui tem uma ilustração, essa parte de azul aqui, demonstrando que é uma aberração maior, tá? Aqui em cima, com um contato íntimo aí, com a mucosa e predominantemente venosa, certo? No estômago, em primeiro lugar, seguido de jejum e duodeno. Macroscopicamente, existem algumas classificações que podem ser importantes aí no nosso preparatório, no preparatório de vocês. Existem as angiectasias pontiformes, as pequenas angiectasias, chamadas de tofos, as estreladas e as arboriformes. Então, esse termo angiectasia, é importante a gente entender a importância de usá-lo mais, porque está cada vez menos em desuso, mais em desuso o termo angiodisplasia. Que a histopatologia cada vez comprova que não existe displasia celular nenhuma. Então você tem mais uma aberração através de dilatação e deficiência de camadas da parede do que você ter displasia. Então angiodisplasia é um termo que ainda fica devido ao seu estigma, né, a gente usar, mas tecnicamente não faz sentido. Então é muito mais utilizado e formalmente a gente já deve saber isso, angiectasia e não angiodisplasia, né? E as causas de ruptura que podem levar a sangramento são o aumento da pressão capilar da mucosa, abrasão alimentar, isquemia, aumento do fator de crescimento endotelial. Por isso que se usa a talidomida em alguns casos, né? Então nós temos a pontiforme, apenas um ponto, a gente encontra, geralmente isso aqui representa 1 milímetro no máximo. Os tofos, né, que de 5 milímetros a 10 milímetros. Okay? As chamadas estreladas, ó. De vez em quando a gente detecta aqui na cápsula, jejum. E as arboriformes, alguns autores chamam até de sinal da samambaia, né? Parece a planta da samambaia. Então as arboriformes, nós temos esse exemplo aqui, e este aqui. Entre essas lesões sutis, principalmente essas, de diâmetro bastante diminuto, são lesões que passam desapercebidas quando você tem um exame que você insufla bastante, que você faz uma pressão intraluminal através de insuflação significativa, e aquela mesma analogia que a gente faz quando digita pressão de uma telangiectasia torácica. Você aperta, desaparece. Então você imagina, por isso é que a eficácia da cápsula endoscópica é explicada acima da enteroscopia. Por isso que os algoritmos cada vez mais demonstram a importância da cápsula, porque os estudos demonstram uma eficácia menor de detecção dessas lesões menores, que podem sangrar de forma significativa, através da cápsula, da enteroscopia, passa desapercebido mesmo, a gente consegue ver melhor na cápsula. Então, a cromoscopia, como eu falei no início, com essa nova tecnologia do software de cápsula, pode ajudar bastante. Vocês conseguem ver aqui a lesão? Lógico que de longe não é assim que a gente diagnostica, ali no computador fica mais fácil. Mas existe uma certa diferença quando a gente joga a cromoscopia digital, você consegue ver melhor a aberração
da angiodisplasia quando você tem dúvida. Essa ferramenta ajuda bastante, viu? Falar um pouco da telangiectasia hemorrágica hereditária, que seria aí uma proliferação genética mais exacerbada das angiectasias, vamos dizer assim. É de herança autossômica dominante, caracterizada por alterações estruturais da lâmina elástica e da camada muscular dos vasos. Então você tem desde pequenas telangiectasias até grandes malformações arteriovenosas, viscerais, que podem ser até fatais, que além do trato gastrointestinal e da pele, que caracteriza mais a síndrome, né? Que a gente chama também, além de telangiectasia hemorrágica hereditária, de síndrome de Osler-Hindle-Weber. Essa é a ordem mais correta, né? Primeiro esse Osler descobriu, depois veio o Hindle e ajudou a dar mais informações. Por último, o Weber completou a síndrome e aí, para não dar briga com ninguém, colocaram a síndrome com o nome dos três, né? Osler-Hindle-Weber. E a topografia é mais em estômago, quando se trata de trato gastrointestinal, acometido de jejum e ilho, por fim o duodeno mais raramente. E os sangramentos podem ser desde pequenos sangramentos até sangramentos mais exacerbados. Geralmente são, na síndrome da telangiectasia hemorrágica hereditária, nós temos inúmeros e exacerbados telangiectasias ao longo de todo o trato digestivo, como o delgado, e a gente consegue ver um paciente que tem telangiectasias difusas, são geralmente em pacientes caucasianos, os branquinhos, né? E a face é o mais acometido e língua. Né? Falar um pouquinho de Laffois, então são artérias aberrantes na submucosa, predominantemente lesões arteriais, com protusão para a camada mucosa, por uma abertura de mais ou menos 2 a 3 milímetros. Nessa ilustração a gente já vê o contrário, a gente viu lá no caso das angiectasias que é mais predominantemente venoso, aqui é mais arterial e é mais, na verdade, não é uma aberração histopatológica, e sim apenas uma protusão maior, com um contato maior com a mucosa. Né? São raros os casos no delgado, mas a gente já deparou na literatura com alguns, vou mostrar algumas ilustrações. Não há processo inflamatório algum ali ao redor da ruptura da mucosa, é única e exclusivamente ruptura vascular e mais nada a manifestação do sangramento dela. A mortalidade, a depender do sangramento, pode chegar até 25%. Aqui alguns casos, uma lesão de Laffois de delgado, do duodeno, com sangramento recente. Aqui não tem sangramento, mas uma protusão bem significativa de Laffois duodenal. Os hemangiomas, só para a gente citar, é importante, não poderia passar desapercebido. Tumores, uma tumoração benigna de proliferação desordenada do endotélio vascular. Nós temos os hemangiomas capilares, que são mais planos, mas são mais violáceos, bem mais violáceos do que as angiectasias. E os cavernosos, que são mais nodulares, são mais grosseiros. E os sangramentos são mais visíveis, geralmente, né? Então aqui alguns exemplos de cavernosos, tá? São mais nodulares. E já que falamos dos hemangiomas, nós temos a síndrome genética dos hemangiomas. Nós temos a síndrome genética das angiectasias, a síndrome genética dos hemangiomas, a síndrome de Blue-Huber-Blab-Neves. Lendo fica fácil, né? Então é isso aí. De herança autossômica dominante, caracterizada por desordens venosas intensas, formando aglomerados nodulares violáceos, realmente bastante grosseiros em alguns casos. Predomina na pele, assim como na telangiectasia hemorrágica hereditária, e trato gastrointestinal. No trato gastrointestinal, mais no estômago, mas pode acometer também delgado. Alto potencial para sangramentos maciços, por vezes letais, né? Às vezes são nodulações bastante grosseiras, né, que podem acontecer. Os tratamentos mais utilizados e eficazes, né, é a terapia hemostática combinada, e a gente não vou me deter na situação, mas vocês já tiveram aula provavelmente de terapêutica de sangramento gastrointestinal. Nós temos aí com eficácia a escleroterapia e injetoterapia, por se tratar mais de predominância venosa, nós temos eficácia com esses tratamentos de escleroterapia e injetoterapia, associada ao argônio e às vezes, a depender da estrutura, com tratamento medicamentoso como o octeotride. Algumas lesões aqui, ó, as nodulações violáceas, nodulações venosas na pele. Novamente aqui, né, o hemangioma cavernoso. Algumas lesões mais diminutas, mas a gente, se tiver uma paciência de examinar o paciente em contextos que a gente tem a suspeita da síndrome, a gente vê que em lesões, apesar de tênis, elas têm uma coloração típica, violácea, né? E aqui nodulações mais grosseiras, hemangiomas do delgado. Eu fiz questão de colocar aqui essa classificação porque eu acho importante, realmente, é bastante discutida essa classificação ultimamente, que é a classificação de Yano e Yamamoto para as lesões vasculares do trato digestivo, principalmente de delgado.
Essa classificação leva em conta a conformação da lesão e a sua origem, se mais vascular, se mais arterial ou mais venosa, se ela tem sangramento ativo ou não. Essa classificação é utilizada para a direção terapêutica, né? Então, nós temos a classificação de Yano e Yamamoto, desculpem o vermelho, acho que está um pouco ruim aqui, né? Yano e Yamamoto. Temos do tipo 1A, 1B, 2A, 2B, 3 e 4. 1A é aquele eritema pontiforme, é aquela injectasia pontiforme que nós falamos. Ela pode estar com porosidade, com sangramento ou não. É a lesão pontiforme. A 1B é o eritema um pouco maior, é aquele tofozinho que a gente falou, né, de angiectasia, por exemplo, com porejamento ou não, tá? Ou seja, tipo 1A, 1B, o tipo 1 tem uma relação estreita com injectasias, né, mais lesões de predominância venosa. Tipo 2A é a lesão pontiforme, pequenininha, só que pulsátil. A gente verifica a característica do pulsátil. 2B é uma lesão pulsátil maior. Então, como ela é pulsátil, há estreita relação dos tipos 2 de Yano com lesões arteriais. Então, uma estreita relação com o de Laffois, né? Nós temos o tipo 3, que ela é pulsátil, só que encontra estrutura venosa ao redor, alterações venosas ao redor. E tipo 4 é que a gente não consegue diagnosticar, uma ulceração sangrante, algo que a gente não consegue investigar, tá? Vou mostrar só alguns exemplos aqui para a gente correr. O 1A aqui, ó. 1A e 1B, gente, são os injectasias, sejam com porosidade de sangramento ou não, mas tem relação com as injectasias. Ó, 1A de Yano e Yamamoto. 1B, com lesão um pouco maior. A 2A, infelizmente não consegui aqui um vídeo mostrando para vocês a pulsatilidade, mas é uma lesão de Laffois, que ela teve a sua pulsatilidade antes da foto, ok? Então, é mais para poder representar alguma coisa para vocês, 2A. E a 2B já é você ter uma protusão vascular maior, né? Ela tem aquela analogia mais com Forrest, né? 2B você tem a protusão do coto do vaso, esteja pulsátil ou não no momento, com essa proeminência. Ok? E aí, para que serve também essa classificação? Além da gente ter mais coisa para a gente estudar, né? Ela serve também para poder dirigir, em alguns casos, a terapêutica. A gente sabe, então, que as de tipo 1 relacionadas à angiectasia, a gente tem uma predominância maior histopatológica venosa, e então nós temos já a tranquilidade com injetoterapia apenas, na circunstância de ferramentas que nós temos, de escleroterapia, resolver a situação do sangramento. A tipos 2A e 2B, com o de Laffois, que é uma lesão mais arterial, aí a gente precisa de ter uma eficácia maior, uma ferramenta maior, a gente discute sempre a hemostasia combinada, né? Mas precisamos de ter, para ter uma ótima eficácia, hemostasia mecânica. Clips, por exemplo, CAPS. E as lesões, a terapia combinada também, nas lesões arteriais combinadas com alterações venosas. É mais ou menos essa direção terapêutica relacionada com a classificação de Yano, tá? Bem, se vocês quiserem, eu pincelaria um pouco, acho que é só uns 10 minutos aqui sobre a cápsula de colonoscopia, para a gente dar a palavra para o Rafael. Grandes promessas, né? A cápsula de colonoscopia ela tem uma dimensão um pouco maior do que a cápsula convencional. Ela tem um ângulo de captação da imagem maior, proposital, porque nós estamos lidando com um lúmen maior, um diâmetro maior. E nós temos as cápsulas de colonoscopia de última geração, duas câmeras, gente, a anterior e a posterior. Cada uma dessas chegando a 170 graus. Então a gente tem, na verdade, uma captação de imagem praticamente panorâmica. Se juntar 170 graus de ambas as câmeras, chegamos a quase 360 graus de captação de imagem, né? Podendo detectar até lesões diminutas, né? Abaixo de meio centímetro. E ela tem uma capacidade de foto semelhante à de endoteroscopia, 35 a 37 fotos por segundo, chegando aí a 50, 55 mil fotos no exame. Ela consegue detectar todos os segmentos, sim, da colonoscopia convencional, válvula, colo ascendente, transverso, descendente, até o reto, né? E como é que a gente consegue, então, ter um exame que, além do delgado, além de passar pelo delgado, que só de delgado, nos exames de delgado, precisa de 8 horas em média de exame, como é que nós conseguimos ter um risco de essa bateria não acabar e a gente conseguir estudar também todo o colo antes da eliminação da cápsula? É uma tecnologia impressionante, que essa cápsula é uma cápsula que tem uma inteligência de velocidade de captação de imagem fantástica. O paciente, ao ingerir, ela dispara fotos de uma lentidão realmente grande, apenas 4 fotos por segundo.
A ingesta até chegar no duodeno continua com 4 ou 6 fotos. A partir do momento que ela entra realmente em delgado, com a mudança de peristaltismo e também com o tempo médio de cálculo que possa já estar lá, é que ela dispara realmente aquela quantidade de 35 fotos em média. E aí sim consegue economizar a bateria e sem problema nenhum existe eficácia de bateria se chegar ao final do exame, uma média aí de 8, 10 horas de exame, né? Então essas recomendações da ESG também são relevantes, a Sobed também utiliza-as. A cápsula colônica ela é segura, existe boa acurácia diagnóstica quando empregada em indivíduos com risco médio para o câncer coloretal, e o screening é de baixo risco para câncer, mas isso ainda é um pouco controverso a sua utilização, né? No entanto, a Sociedade Americana de Oncologia, né, elas consideram a sensibilidade da cápsula colonoscópica superior ao próprio cutoff proposto pela ASCO, né? Então o exame ele teve uma acurácia acima de 50% para o screening de câncer coloretal, eles consideram aceitável, consideram relevante, isso a depender das circunstâncias da sua necessidade, né? Paciente que não pode fazer colonoscopia convencional, a ASCO considera que ela tem a sua relativa utilidade para o screen, né? Chega a 55% a 60% de acurácia para o rastreamento de câncer. As principais indicações, então, que a gente poderia utilizar cápsula de colonoscopia, os pacientes com alto risco para a colonoscopia convencional, ou pacientes que se recusam ao exame, ou pacientes que podem, né, fazer em termos de poder aquisitivo, realmente, infelizmente, um ônus muito grande. Nas colonoscopias incompletas, por dificuldades técnicas, né, logicamente, pacientes sem estenose, e na avaliação e segmento da própria doença de Crohn, mas ainda não tem dados que suportem bem esta utilização, né? As contraindicações são as mesmas da colonoscopia, principalmente a questão de retenção, né? Os riscos de toxicidade com booster de fosfato de sódio, logicamente, a retenção, como já falamos, e se presente, como já também citamos, a retirada pela enteroscopia convencional. Então esse é um grande estudo, relativamente uma casuística boa, de 300 casos com Devier e Aliaquim, para a gente verificar pólipos pequenos se tem uma eficácia boa de diagnóstico, né? Acima de 1 centímetro, excelente, né? Sensibilidade de 89%, especificidade, valor preditivo negativo excelente. E também nos pólipos pequenos, a gente encontrou bons números aí de eficácia diagnóstica até para pólipos de 6, 5 milímetros. Algumas ilustrações, você vê que um preparo bacana, que é o preparo da cápsula colonoscópica, é exatamente o mesmo da colonoscopia convencional, a gente tem boas imagens. Isso aqui alguns tumores maiores, logicamente tumores maiores aí de 1, 2 centímetros fica mais fácil, mas a gente consegue pegar, ela consegue devido à sua captação, né, com 2 câmeras, pegar lesões até diminutas aí, essa aqui é de meio centímetro, né, 5 milímetros. Alguns divertículos, a imagem não ficou legal, mas alguns ósteos, doença diverticular relativamente comum, pegar nesses casos. E aqui, para a gente finalizar, então, um resumo. É um vídeo que resume alguns diagnósticos em vários pacientes, que nós resumimos em um vídeo só. Passou do transverso, a gente daqui a pouco aparece algumas angiectasias. Aqui, ó, aqui, outro aqui. Podem, quem sabe, a depender da colonoscopia ali na circunstância, podem não ser vistas, né? Opa, eu olhei para vocês, não sei se passou alguma coisa a mais. Aqui, osteodiverticulares exacerbados. Uma boa imagem, né, gente? Para uma cápsula, para evitar o tubo aí. Se a gente tivesse uma cápsulazinha, pelo menos de 10 mil reais, já dava para fazer, né? Então aqui, daqui a pouco vai aparecer alguns pólipos. Aqui, ó, detecção de um pólipo semipediculado, um pólipo maior. Esse pólipo aqui, segundo essa medida, tem menos de 1 centímetro. A gente vê uma magnitude grande, né? Aqui, ó, uma lesão ulcerada, provavelmente um Crohn, estenosante, sangrante. Então, são as mais corriqueiras. Principalmente em se tratando de intestino grosso, os pólipos são os diagnósticos mais relacionados com a cápsula de colonoscopia. Eu gostaria, então, de finalizar o assunto para a gente tentar vender o peixe, né? Ou seja, realmente o estigma da cápsula de ter a sua inferioridade com relação à enteroscopia convencional. Mas a questão não é a inferioridade ou superioridade, é saber o papel de um, o papel de outro. Vamos nos unir e não nos confrontar, né? Isso, a gente leva essa analogia para muitas outras novas terapêuticas endoscópicas, a gente tem que se unir e saber o momento de cada um. Então, eu acho que eu fiz esse resumo tentando
justificar o seu papel, sua importância e o seu lugar, né? Então, para pacientes com suspeitas clínicas de lesões agudas ou crônicas, emergenciais ou de espoliação gradativa, como na anemia crônica, que por forças circunstanciais do próprio paciente ou da assistência ali do momento, eles necessitam ou são mais beneficiados por um rastreamento diagnóstico de captação de imagem não invasiva, que podem contribuir, por sua vez, em evitar iniciativas invasivas precoces, muitas vezes desnecessárias, ou, por outro lado, dirigir para estas terapêuticas invasivas de modo mais efetivo. Eu acho que esse aí se resume bem, né? E quem sabe, então, com os estudos que estão aí, um futuro próximo de tentando agregar ferramentas mais eficazes também no campo do diagnóstico, no campo da terapêutica cápsula, ela está sendo bastante estudada para a gente conseguir com que ela fique aí próximo da eficácia também terapêutica. Quem sabe esse futuro chega aí para a gente. Logicamente, primeiro o futuro na prática com a cápsula atual, né? Para a gente ter aí um acesso mais fácil dentro das nossas circunstâncias econômicas, né? Mas quem sabe aí alguns anos a gente já consiga ter uma cápsula que a gente consiga ter uma invasão, uma exploração diagnóstica, uma exploração terapêutica emergencial, que a gente consiga ter um controle remoto que consiga realmente trabalhar a cápsula durante o exame. E aí a gente vai ter uma importância maior ainda do exame, da cápsula, né? Era isso aí. Obrigado.